Iniciando então o nosso estudo de hoje, dando continuidade no nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos na primeira parte, na introdução, né? E no quarto item, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo, e também um pouquinho do resumo, né? Um pouquinho porque é bastante coisa, né? Então, um pouquinho do resumo dessas duas filosofias. Então vamos lá. Nós falamos anteriormente sobre as notícias, né? Beleza? As notícias daquela época em que Jesus vivia, falando um pouquinho sobre cada grupo, sobre cada ideia religiosa que eles tinham, né? Sobre os vocabulários, principalmente, né? As palavras que nós vamos utilizar nesse vocabulário do Novo Testamento. Então agora aqui no item número 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Importante estudar essa parte filosófica. Kardec teve essa preocupação, porque quando nós falamos dos ensinamentos que chegam através do Espiritismo, nós observamos uma certa resistência por parte da sociedade religiosa que não compreende o objetivo da doutrina e imagina que tudo aquilo que nós estudamos é uma invenção, é uma criação daquele que, entre aspas, é o fundador do Espiritismo, porque é assim que entendem. Então, Allan Kardec fundou o Espiritismo e trouxe ideias novas para que a gente fugisse dos ensinamentos tradicionais. Então, na verdade, quando Kardec traz esse estudo sobre a filosofia, mostrando que, primeiro, ele não é o fundador da doutrina espírita, né? A responsabilidade dos ensinamentos vem da parte do mundo espiritual. O que Kardec fez, como nós sabemos, e o próprio título, né, que nós colocamos para ele, que é o codificador. O codificador é aquele que elabora um código, e aquele que elabora um código tem uma missão de organizar informações, aprofundar raciocínios, buscar novas ideias, e depois, elaborando esse corpo, ele então tem o objetivo de propor essa nova ideia. Então, quando Kardec fez tudo isso, na verdade, juntando com os ensinamentos que chegaram no mundo espiritual, ele também trouxe pensamentos que já estavam disseminados na humanidade durante toda a sua história. Então ele começou pensando, bom, o que nós vamos falar? A gente vem estudando sobre isso, inclusive no livro Depois da Morte, naquela primeira parte nós falamos sobre várias religiões, e vimos que a ideia da continuidade da vida no mundo espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito, são ideias que estão ali permeadas em todas as religiões antigas. Então o que a doutrina espírita faz hoje é analisar toda essa história que vem chegando até nós e também juntando, combinando com os ensinamentos dos espíritos, e aí, então vendo aquilo que é uma fantasia criada pelo próprio homem e aquilo que é uma realidade trazida do mundo espiritual. Então, no caso, né, talvez uma das ideias mais antigas, nós podemos colocar que é a ideia da transmigração das almas. Essa ideia da transmigração das almas nada mais é do que uma alma, né, nós podemos chamar assim genericamente, mas que para nós chamamos de espírito, ele vai então mudando de corpos com o passar do tempo para dar continuidade na sua evolução. Então, habita um organismo, esse organismo morre, depois ele passa para outro e assim ele vai nessa longa escala evolutiva. E isso os gregos já falavam sobre isso, povos do passado já falavam sobre isso. Então, se eles falavam no passado, por que não se fala mais hoje? Nós vemos então que essa mudança de pensamento se tornou muito mais dogmática, foi uma imposição das religiões tradicionais aqui do Ocidente, porque no Oriente nós temos ali tanto o hinduísmo como o budismo, aborda a reencarnação, embora do jeito deles, envolvendo, por exemplo, a metempsicose, né, que é a reencarnação em corpos de animais e tudo mais. Então, falando sobre isso, no mundo ocidental nós temos ali que foi determinado então que não haveria mais essa ideia da reencarnação. E assim se aceita hoje por uma determinação, não por uma falta de lógica. Não por uma questão de lógica. Então, na verdade, o que a doutrina faz é pegar todos esses temas,
colocar, distribuir sobre uma bancada e começar a analisar o que é um fato, o que é uma fantasia, o que tem lógica, o que é ilógico. Então, por isso, é importante para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, estudarmos também a filosofia, principalmente na filosofia direcionada para esse campo espiritual, e também a filosofia direcionada para o próprio desenvolvimento social que nós temos hoje, já que também a doutrina espírita, como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, das leis morais, nós temos ali várias leis que tocam diretamente na questão da nossa sociedade e nosso desenvolvimento individual. Então vamos lá. Item número 4. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Isso aqui é um trecho pequeno, somente uma introdução. Depois a gente vai para o resumo, que é mais aprofundado. Diz para nós assim: da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, ele falou sobre isso lá no prefácio, na introdução, né, na primeira parte, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. Então Kardec trouxe essa suposição de que os essênios, como a gente viu, né, era um grupo que trabalhava muito com essa questão da mediunidade, com a questão dos ensinamentos do Evangelho propriamente dito, sem dogmas, sem rituais, sem práticas que os outros grupos religiosos daquele período trabalhavam. Então Jesus se supõe, pela semelhança de pensamento tanto dos essênios como de Jesus, que eles tiveram algum contato. Como já falei para vocês, historicamente existem alguns indícios que nos levam a entender que Jesus, naquele período da sua infância e da sua juventude, teria vivido, estudado e convivido, né, mais diretamente com os essênios, mas não existe nenhuma comprovação a esse respeito. Então Kardec também leva essa ideia, né, propõe isso. Mas o que ele diz é o seguinte: o fato de Jesus ter tido contato com os essênios, que também professavam essa ideia, e a gente lembra que o grupo dos essênios era mais antigo do que a presença de Jesus aqui na Terra. Jesus chegou, os essênios já existiam há algum tempo. Então imaginar que tudo aquilo que Jesus pregou nas suas peregrinações, nos seus trabalhos, tudo aquilo que ele realizou, né, a partir da sua própria condição, imaginar que ele teria aprendido tudo isso com os essênios e não teria trazido como uma bagagem pessoal, uma bagagem moral do seu próprio desenvolvimento, seria um erro da nossa parte. Imagina assim, Jesus, se por acaso ele não tivesse convivido com os essênios, mas tivesse convivido, por exemplo, com os saduceus, ele teria aprendido outra coisa. Se tivesse convivido com tal ou tal grupo, ele teria então mudado as variadas ideias, né, que ele professava. Então, nesse caso, poderia ter tido contato, é uma suposição, mas não significa necessariamente que tudo aquilo que ele trouxe foi aprendido essencialmente, exclusivamente com os essênios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base, contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia o homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceram com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Nós falamos desse grupo de filósofos que viveu aqui 500, 600 anos antes da vinda de Jesus. Então, por isso, quando esses homens, esses grupos religiosos chegaram na época de Jesus, essas ideias já existiam. Então, na verdade, conforme nós observamos, estudando inclusive aquela primeira parte, mais uma vez, citando o livro Depois da Morte, Leon Denis faz ali uma avaliação sobre as várias religiões do passado. Nós estudamos sobre os druidas, estudamos sobre os egípcios, sobre os hindus, sobre os cristãos, dentre outros, né, os gregos e romanos também. Então nós vimos ali que, tirando um pouquinho, dando uma peneirada
nessas grandes religiões do passado, nós vamos perceber que muitos elementos que ficam nessa seleção que nós fazemos são elementos comuns a todas. Então, que na verdade começa com uma ideia, ela vai se desenvolvendo, vai se aprofundando, vai tomando um corpo, até que chega um momento em que ela é estabelecida. Então nós vemos que aquilo que é verdadeiro, ele vem de longa data se encorpando, não apenas com uma crença, mas com raciocínios, com lógica, para se tornar aquilo que nós chamamos, né, de lei natural. Uma lei natural realmente estabelecida. Porque para nós é muito difícil fazer uma seleção. O que é de fato uma lei natural? Nós conhecemos aquilo que nós conhecemos, é óbvio. Mas exatamente aquela parte da lei que nós não tivemos contato ainda. Falar sobre o mundo espiritual é uma lei natural. Os espíritos continuam vivos? Sim, isso é uma lei natural. Os espíritos reencarnam? Sim, é uma lei natural. E como nós conversamos ontem sobre isso, fazendo estudo do depois da morte, que sobre a dificuldade que nós temos de trazer como sólida uma ideia que ainda é apenas professada, ou seja, é muito dependente da fé, da crença pessoal de cada um. Então, como nós colocamos, nós acreditamos na existência dos espíritos após a morte do corpo físico. Muito bem. Como é que nós podemos provar isso cientificamente? Aí nós entramos naquele raciocínio de ontem. Então nós temos indícios daquilo que chega do mundo espiritual. Para nós é uma questão de lógica baseada apenas nesses indícios e uma questão de fé. Por isso que nós chamamos então que a doutrina é uma fé raciocinada. Não é um fato e não é um elemento científico dentro dos moldes da nossa ciência tradicional, da nossa ciência materialista. Então, gradualmente nós vamos desenvolvendo essas ideias, até que ela chega e se estabelece. Quando se falava, por exemplo, sobre o Sol ser o centro do universo, depois ele acabou tendo essa compreensão que ele era apenas o centro de um sistema, fazendo parte de um grande corpo galáctico, nós lembramos que muitos pensadores do passado, que estavam voltados para a ciência, já traziam essa ideia de que o Sol estava no meio e os planetas giravam. E aí então depois veio a igreja, acabou impondo um novo raciocínio e teve aquela ideia que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em volta. Mas a gente vê que desde o passado essa crença já vinha com um, com o outro, vindo, até que chegou e se tornou um elemento científico para nós. Então a mesma coisa acontece também com esses pensamentos, com essas ideias filosóficas, né? Desde o passado muitos vêm desenvolvendo. Quando chega o momento, e aí já é uma questão de planejamento evolutivo, que não nos cabe, né, ainda compreender, já que isso é uma determinação de Deus, dentro daquilo que nós compreendemos, chegam então aqueles espíritos já preparados para darem continuidade e estabelecerem de fato essas novas filosofias. Continuando para nós aqui. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Aliás, é uma questão curiosa, né? Muitos segmentos da filosofia dizem que Sócrates não existiu, mas ele era um personagem criado naquele período. Então eu já li alguns debates entre estudantes de filosofia, buscando elementos para poder comprovar exatamente porque, como Sócrates não deixou nada escrito, né, não tem nada de sua autoria para comprovar a sua existência, alguns usam esse argumento, que Sócrates era uma personagem de Platão, porque ele criava essa personagem, falava ali as suas ideias atribuídas a essa personagem. É como se fosse, hoje como os escritores fazem, né, quando eles usam um codinome para poder publicar uma obra. Então, existe, não existe, as ideias estão aí. Né, e aqueles que eram seguidores de Sócrates escreveram, então, assim como os apóstolos fizeram com os ensinamentos de Jesus. Aliás, esse é um outro problema também, que aqueles que dizem que Jesus não existiu, mas era uma personagem criada pela igreja, também se baseia exatamente nisso. Que Jesus não deixou nada escrito, não tem como comprovar materialmente a sua existência. Apenas essa questão de influência das ideias, dos pensamentos, dos relatos, das descrições, mas nada dele especificamente.
O Braz colocou, né, para nós espíritas temos a confirmação dos espíritos da existência desse chão. Não, para nós não tem dúvida, né? Então eu não questiono a nossa crença pessoal, né? Mas é sempre importante a gente pensar assim que o mundo não gira em cima daquilo que nós acreditamos. O mundo gira em cima de uma série de ideias. Então nós temos que muitas vezes pegar aquilo que nós aceitamos como algo absolutamente natural e comparar com aquilo que não aceitam como natural. E por que não aceitam? Então a gente tem que tem que analisar os argumentos e os contra-argumentos. Porque do contrário, nós vamos ficar fechados dentro da nossa única visão, acreditando que a nossa verdade é a verdade absoluta. Se nós não tivermos esse contrapeso para sabermos exatamente qual é a medida da nossa crença para ela não se tornar uma paixão. Né? Deixa eu ver aqui. É um documentário do Discovery, do National Geographic, né, Marcelo, que falava sobre isso. Descobertas do túmulo secreto de Jesus. Então eles faziam escavações, aquela coisa toda, né? Mas a gente vê essa busca desesperada, né, que a ciência e a religião, já que a presença de Jesus é algo muito influente na nossa vida, independente da crença que nós temos ou não, então essas buscas são naturais, né? E vamos ver se um dia vai chegar que vão encontrar algum resquício do corpo físico de Jesus, né? Então, continuando para nós. Fernando colocou: o problema seria as religiões que dizem que sua crença é melhor e o espiritismo seria a religião do demônio, né? Então, muitas vezes nós dizemos também que a nossa verdade é a verdade absoluta e as outras religiões são ingênuas, outros dizem que eles são verdadeiros e os outros são demoníacos, e assim a gente vai caminhando. Então, por isso que é fundamental que nós sempre estudemos e analisemos tudo aquilo que chega para nós. Os próprios espíritos recomendam isso. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis naturais, né, na primeira parte ali das leis naturais, eles sempre falam que é fundamental que todos nós estudemos o pensamento de todas as religiões, para observarmos principalmente que essas verdades que se afinizam com as leis naturais, elas estão presentes em todas. Então, mesmo que nós encontremos uma religião que não traga qualquer lógica no seu pensamento, é importante nós estudarmos para acompanharmos exatamente a evolução do pensamento humano. Porque no passado acreditava uma coisa, depois acreditava outra, depois no presente nós acreditamos em outra e futuramente acreditamos em outra. Até mesmo nós, que somos espíritas, teremos pensamentos diferentes daqui a algum tempo. Porque a base ela existe, mas existem muitos pontos que nós ainda temos dúvidas. Basta a gente lembrar que hoje nós fazemos uma interpretação daquilo que existe no mundo espiritual. Por que nós fazemos uma interpretação? Porque nós temos ainda informações que são contraditórias. Para uns é desse jeito, para outros é do outro jeito. Quando se fala em perispírito, muitas vezes nós ouvimos congressos, palestras e estudos falando de perispírito, como se aqueles que fazem essas palestras fossem grandes conhecedores, tivessem visto um perispírito, tivessem examinado, tivessem medido. Então, na verdade, nós falamos muito mais por paixão desses temas que para nós ainda são temas abstratos, mas no futuro, conforme o nosso raciocínio fosse desenvolvendo, como a própria doutrina espírita foi evoluindo dentro dos conhecimentos, dentro das análises e estudos aos quais ela for submetida, então nós teremos novas ideias, novas visões no futuro. Então, nós pensamos assim hoje, daqui a um tempo pensaremos diferentes. Basta a gente comparar que no passado, aqui no Brasil, no início do século XX, como era a doutrina espírita. Depois, no meio do espiritismo, no meio do século XX, chegaram então publicações de Chico Xavier e outros espíritas que traziam ideias. Também traziam uma outra característica. No final do século XX, começo do século XXI, temos ali uma nova visão. Eu não falo das bases. Eu não estou dizendo assim que nós mudamos as bases, eu estou falando que a nossa interpretação dessas bases. Então é natural que isso vá se transformando, exatamente porque faz parte de um processo de evolução. Então, se nós imaginarmos que daqui a um século nós estaremos pensando exatamente como estamos pensando agora, é um equívoco. Porque nós vamos evoluir, o nosso entendimento vai evoluir. Seria como se nós pegássemos, fazendo uma comparação com a vida acadêmica de um estudante, você pegar um texto de filosofia e fazer um aluno ler, que ele faz hoje uma quinta série, ele está no quinto ano da escola. Aí você dá um texto de filosofia, ele vai ler, vai tentar interpretar, vai falar alguma coisa. Depois ele chega na época da universidade, você dá o mesmo texto para ele ler.
aí ele vai ter um outro pensamento, um pensamento mais amadurecido, com mais experiência de vida para poder ali fazer comparações e interpretações. Então a gente vê que o entendimento da doutrina espírita vai mudando a partir do momento em que os estudantes, os seguidores da doutrina espírita também vão amadurecendo. E nós estamos amadurecendo. Não podemos nos esquecer que nós vivemos uma doutrina que tem ali 1,5 séculos apenas de existência. O cristianismo tem quase 2000 anos. As religiões evangélicas têm ali mais de 500 anos, a partir do momento em que teve a reforma religiosa. O budismo, o hinduísmo, a religião muçulmana são religiões seculares. O espiritismo é um caçula de todos. Então não dá para a gente imaginar que alguma coisa que nasceu pronta. A gente lembra que Jesus não nasceu pronto. Jesus nasceu com um bebê que fazia xixi na calça, que chorava. Depois ele foi crescendo para se tornar o homem e fazer o que ele fez. Ele teve que esperar 30 anos para poder começar, então, a trazer suas ideias, segundo aquilo que a história traz para nós. Então, 30 anos para Jesus, o que é 1,5 séculos para a doutrina espírita? É uma coisa que começou agora. Ela está verde ainda, ela está brotando, nós estamos vendo ali as primeiras folhas saindo daquele broto. O dia que ela se tornar uma árvore frondosa, aí certamente nós teremos uma grande revolução no nosso planeta. E basta ver, como a gente já conversou, o número de seguidores que tem no planeta. Nós temos aqui, segundo as últimas estatísticas, 25 milhões de seguidores e simpatizantes. O que são 25 milhões comparados com 7 bilhões que tem no planeta? Basta ver que o estado de São Paulo, aqui no Brasil, tem 20 milhões de habitantes. O que é o estado de São Paulo comparado com a população mundial? Seria mais ou menos isso. Então por que tem tão poucos para uma doutrina que para nós é tão clara? Porque é algo muito novo. Ela já está estabelecida, ela já é sólida, só que ela precisa quebrar muitas barreiras ainda, barreira do preconceito, barreira do medo, barreira do desconhecimento, barreira do materialismo. Pois é, né? Então, quer dizer, é muita coisa que a gente vê. Então temos que ter paciência para esperar amadurecer e observar que nós também estamos amadurecendo. Sem essa pretensão de que eu vou chegar, por exemplo, a gente ouve muito isso, né? Aquelas carteiradas que se dá dentro do espiritismo, né? que dão dentro do espiritismo. Não, mas eu estudo o espiritismo há 30 anos. O que são 30 anos de aprendizado para uma doutrina que veio para revolucionar o planeta? Não é nada. Mas nós, orgulhosamente, pretensiosamente, etc. e tal, movidos pela paixão, nós acreditamos que já chegamos no máximo que o Espiritismo poderia oferecer e que o nosso entendimento é o máximo que poderia, que nós já chegamos no topo do topo de tudo. Nós nem começamos a subir a montanha ainda. O dia que nós tivermos melhor entendimento do mundo espiritual, aí sim o nosso mundo vai se transformar, começando por nós mesmos. Continuando, sem dúvidas, o Espiritismo depende de cultura e a gente lembra que falar sobre filosofia, falar sobre questões científicas, falar sobre fazer uma comparação daquilo que é o Espiritismo com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, se nós não tivermos uma maturidade cultural, uma maturidade intelectual, ele vai passar despercebido. De você analisar, por exemplo, vamos filosofar. Como é que você pode filosofar se você não tem um fundamento acadêmico? E nós conversamos sobre isso numa outra vez. Que os próprios espíritos já mudaram a estratégia de divulgar o espiritismo exatamente porque não encontraram uma maturidade intelectual aqui no nosso país. Se antes eram livros filosóficos, na época da França do Iluminismo, aqui no Brasil vieram romances, vieram historinhas. Porque ninguém ia conseguir acompanhar. Como é que nós podemos imaginar um país que teve tantas dificuldades como nós tivemos no nosso desenvolvimento social, no nosso desenvolvimento econômico, no nosso desenvolvimento intelectual, para de repente você chegar aqui no final do século XIX, nós tínhamos acabado de sair da escravidão. Tínhamos acabado de proclamar uma república saindo de um outro sistema de governo. De repente você trazer livros de filosofias profundas. Jamais conseguiríamos mudar alguma coisa. E aí começar então, vamos com calma, vamos começar a contar histórias para poder amadurecer o pensamento. Quando todos nós estivermos prontos, aí sim a gente vai trabalhar objetivamente naquilo que precisa. Então tudo com paciência, sempre pensando assim. Vamos em frente.
Onde nós estávamos? Tá. Aqui de novo, então, voltando nesse parágrafo. Sócrates, como o Cristo... Pois é, ainda tem essa também, né? Então, assim, esses cultos, né, os seguidores, tudo isso influencia nesse pensamento de medo, qual vai ser o destino e tudo mais, né? É um grande problema que a gente vai vivendo. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois os que os têm havido em todas as épocas, de corromper a juventude, ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais, para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Então, o ponto fundamental que Kardec traz. Como é que nós vamos encontrar uma verdade? Fazendo comparações, analisando. Beijo da Fá. Analisando, sempre com cuidado, sempre sem ideias pré-concebidas, sem o pré-conceito que vai, infelizmente, nos limitar cada vez mais nesse aprendizado tão amplo que nós precisamos alcançar. Aos que encarassem esse paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa, mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos, que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. E chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Essas citações provarão, além disso, que se Sócrates e Platão pressentiam as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então a gente lembra que, combatendo o paganismo daquele período, o cristianismo deu continuidade naquilo que era basilar na filosofia dos gregos. Depois o Espiritismo veio e deu continuidade naquilo que o cristianismo tinha fundamentado naquela época. Como nós lembramos, o cristianismo, na sua questão filosófica moral, se sustenta principalmente nos ensinamentos cristãos, não significando que ensinamentos de outras filosofias estejam errados. Se por acaso, vamos imaginar que houve uma grande revolução, e de repente, em vez de Jesus ter vindo ao mundo, nós tivéssemos encontrado Buda, o Espiritismo teria surgido naquela região da Ásia. Por que não? Porque a verdade, na verdade, ela se dissipa onde encontra terreno fértil, onde nós temos ali alguém que possa impulsionar esse conhecimento, onde alguém que possa exemplificá-lo. Então, todos os grandes propagadores dessa verdade universal, dessa lei natural, surgiram em determinadas regiões de acordo com a cultura, em determinados períodos, sem desperdício de esforço. Tanto que nós vemos assim, que naquele período da Idade Média, que é aquele período escuro da história da humanidade, principalmente aqui no mundo ocidental, nós vimos ali que nós não tivemos nenhum grande pensador que veio revolucionar o pensamento do mundo, exatamente porque naquele período o fanatismo era tão grande que não valeria a pena.
E aqueles que apareceram, aqueles que surgiram, acabaram sofrendo as consequências disso. Um grande pensador que nós podemos citar seria, por exemplo, Martinho Lutero, que veio ali disseminar um novo pensamento, veio provocar uma ruptura da igreja entre aqueles que seguiam de fato o cristianismo e aqueles que queriam simplesmente se fortalecer pelas suas próprias ideias. E ali tivemos outros, até que chegou um momento em que começaram a surgir pensadores, não no meio religioso, mas no meio social. E a gente vê, por exemplo, a importância que a Revolução Francesa teve de mudar o pensamento do mundo, afetando socialmente a vida das pessoas, afetando espiritualmente a vida das pessoas e também no lado científico. Então, esses grandes missionários que vieram aqui no mundo para nos ajudar nessa busca, nesse alcance desse novo conhecimento, todos eles pacientemente chegaram aqui, divulgaram suas ideias, sofreram pela resistência daqueles que estavam ainda com o pensamento atrasados, né, com o pensamento atrasado com relação a essas mudanças que o mundo precisava, mas inevitavelmente a verdade, as leis naturais, elas acabavam assumindo a sua condição para se estabelecer aqui no mundo. Leonardo colocou, a história relata que Sócrates se comunicava com o demônio, né, que inspirava a arte filosófica. Ele mesmo dizia que era um gênio inspirador. Pois é interessante, eu comentei com vocês nessa semana, que eu fiz um estudo na sexta-feira, às 9 horas, lá na sala Espiritismo Net Jovem, intitulado A Crença nos Demônios. Né? Então, para fazer isso, naturalmente, a gente tem que ouvir várias vertentes, e não apenas falar assim, do que eu penso sobre isso. Eu tenho que entender também o que as pessoas pensam sobre isso e por que as pessoas pensam sobre isso. Né? E eu acabei assim ouvindo, né, alguns documentários que falavam sobre os demônios, sobre exorcismos e tal, alguns cientistas que pesquisavam isso também, e ouvi naturalmente algumas palestras, principalmente, né, das religiões evangélicas, que trazem alguns pensamentos curiosos sobre isso. E se eu ouvi ali um pastor que, empolgado, falava com a sua comunidade sobre a origem, né, dos demônios. E ele falava então assim, Sócrates, por exemplo, que viveu lá antes de Cristo, ele dizia que todos nós temos um demônio, e que esse demônio nos instiga a pensamentos negativos, a pensamentos ruins. E aí a gente pensa assim, bom, então não entendeu exatamente o que significa demônio. Que como o próprio Sócrates falava como a Dafa colocou ali, né, o daimon, que era exatamente esse gênio, ou seja, um espírito que inspirava ideias. E não simplesmente aquele que provocava esse lado negativo, esse lado da maldade no ser humano. Então, no pensamento de muitos, quando nós não entendemos a origem de uma palavra e fazemos uma interpretação equivocada, nós damos ali o nosso próprio colorido. Um colorido negativo, um colorido feio, sombrio, tenebroso, ou simplesmente um colorido neutro. Algo que possa simplesmente mostrar a vida como ela é. E não destruir a vida que nós imaginamos, que nós entendemos hoje. Né? Pois é. Né? Então, nesse caso, quando se fala sobre esse daimon, aí dentro da doutrina espírita nós já temos uma outra ideia. Como, por exemplo, que Sócrates poderia ser um médium que ouvia ostensivamente ali a presença de um espírito amigo que trazia para ele essas ideias. Essas novas ideias para revolucionar o mundo. E não simplesmente imaginar que era ali um ser inferior que provocava nele esse lado negativo, esse lado destrutivo. Então, desde aquele tempo é assim. Então a gente vê que, gradativamente, nós vamos quebrando um pouco desses nossos preconceitos, né? Porque, na verdade, todos nós fomos educados para pensar em uma determinada forma, e, principalmente nesse campo religioso, nós recebemos uma influência muito forte. Quando nós falamos de espíritas, quantos espíritas foram educados desde o princípio nas bases doutrinárias? E quantos de nós migramos de outras religiões para chegarmos onde nós estamos hoje? A esmagadora maioria daqueles que são espíritas hoje vivenciaram experiências de outras religiões. E quando nós passamos a nossa infância, a nossa juventude, ouvindo aquela mesma coisa, e aí então nós amadurecemos,
Aí, inevitavelmente, nós trazemos resquícios, nada desaparece de uma hora para outra. Então nós lembramos, nós analisamos, nós transformamos, mas jamais ignoramos, porque nós aprendemos isso tudo. Né? Pois é, mas você sabe, gostoso, que tem um detalhe interessante que eu já falei para vocês várias vezes, que Kardec mesmo falava sobre isso. Ele falava assim que o Espiritismo é uma filosofia que ela não tem preocupação em acabar com as religiões. Mas, na verdade, o Espiritismo faz é complementar, é oferecer para as religiões essa nova visão do mundo. Então ele dizia assim que, como eu já contei para vocês várias vezes, que na verdade é sempre importante trazer isso em mente, ele dizia assim que no nosso grupo nós temos médiuns que são são muçulmanos espíritas, são católicos espíritas. Por que ele dizia isso? Porque ele não tinha aquela ideia, vamos fechar todas as igrejas e somente abrir centros espíritas. Não, não. A filosofia vai atingir todos aqueles que trazem suas próprias crenças. E a partir do momento em que nós vamos amadurecendo, aí então nós vamos selecionando aquilo que vale e aquilo que não vale. Porque o Espiritismo, ele é essencialmente moral. Ele não se preocupa com as práticas religiosas de ninguém. Palavras de Allan Kardec. Dafa colocou, né, precisamos entender as palavras na época em que foram ditas, né, assim como Kardec fala de espírito familiar como espírito conhecido, amigo, né, e não espírito de algum familiar carnal que desencarnou. Exato. Importante a gente colocar, né, cada palavra, né, cada expressão no seu devido lugar para evitar essa confusão toda. Vamos lá. Segunda parte aqui agora. Já vimos aqui então esse resumo, essa introdução da filosofia. Agora vamos aqui para o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Agora a gente vai falar sobre a filosofia propriamente dita. Então vamos lá. Primeiro, diziam esses pensadores, né, esses filósofos, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a este mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Né? Essa segunda parte foi aqui a colocação de Kardec a respeito daquilo que Sócrates e Platão traziam. Então, primeiro, o homem é uma alma encarnada. Esse é o ponto fundamental. Nós já estudamos sobre a origem da alma. Né? Estudamos recentemente sobre isso, inclusive. E eu trouxe para vocês aqui 3 formas diferentes que esse assunto é entendido. Então, primeiro, que o homem é criado no momento do seu nascimento. É chamado de o generalismo, né? Nesse caso, falando que Adão e Eva foram os 2 primeiros seres, e ali então, a partir desse momento, todos foram criados no momento do seu nascimento. Até aí ótimo. Nós temos a segunda parte, que fala sobre a própria pré-existência. São interpretações que cada religião faz. Então essa pré-existência significa que a alma existia antes do seu nascimento. Então ela foi criada, independente do que ela faça nesse período, se ela veio de milênios, se ela ficava simplesmente parada num estado embrionário, ou ficava ali estacionada, não importa. Ela já existia, depois ela foi incorporada. E depois fala que o terceiro pensamento mostra que a alma nada mais é do que uma parte da alma dos pais. Então a gente pensa assim, mas não é meio fantasioso isso? Não importa se é fantasioso ou não. O importante é a gente imaginar assim, o que as pessoas entendem a esse respeito. Depois a gente vai para a lógica e começa a selecionar. Mas o primeiro é entender exatamente o que pensam a esse respeito. Então a gente lembra que a ideia da pré-existência, diferentemente daquilo que depois
posteriormente surgiu de imaginar sobre Adão e Eva, de imaginar sobre essa parte da criação, né, a partir do momento em que os pais engravidam, vamos dizer assim. Então os gregos já falavam sobre pré-existência. E quando se fala sobre pré-existência, se a alma veio de algum lugar, deduz-se naturalmente que ela voltará para esse lugar. Então, tem uma origem e depois ela tem um destino. Então mostra que o mundo físico, o mundo material, não é o seu começo, não é o seu fim. Apenas se trata de matéria. Mas muito mais do que isso, imaginar de onde ela veio para onde ela vai, nós temos que analisar todas as consequências morais que vêm junto com essa ideia. Por que nasceu naquela condição, de que forma que ela viveu, dependendo da forma como ela viveu, de que forma que ela volta para o mundo espiritual, o que acontece com ela quando ela volta para o mundo espiritual. Então, na verdade, vem uma série de consequências simplesmente a partir de um único pensamento, que para nós pode ser assim, apenas um ponto filosófico. E é por isso que muitas vezes a doutrina, bom dia Capucci, a própria doutrina, ela também é pensada dessa forma. Nós temos aqueles que dizem que ela tem 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto filosófico, e como eu disse que alguns pensam assim, porque do aspecto religioso, muitos não pensam no aspecto religioso, mas falam sobre o aspecto de consequências morais. Mas que nós poderíamos chamar de religioso, como queiram. Herculano Pires, por exemplo, ele fala que essa parte espiritual é o aspecto religioso do espiritismo, não dentro das religiões tradicionais, com dogmas, com rituais, com hierarquia, com templos sagrados, simplesmente nessa conexão do homem com Deus. Então nós temos a ciência, a filosofia, a fé raciocinada, ciência, filosofia, religião, ciência, filosofia e espiritualidade, tanto faz, como queiram, isso é uma questão de palavras, mas nós já entendemos exatamente qual é essa relação. Então, para o Espiritismo nós temos, vamos entender exatamente o fato. Qual é o fato? O espírito existe antes de nascer. Depois que o corpo físico morre, ele volta para o mundo espiritual. Agora vamos para a filosofia. O que acontece? Por que acontece? Como as coisas se desenvolvem? Né? Roberto colocou na boa, nada contra isso, né? Mas religião e futebol, cada um tem sua visão. É aí que a gente entra naquele detalhe, Roberto, quando se fala sobre questão filosófica, nós temos que tentar apurar ao máximo todas as religiões para entender exatamente o que é uma questão pessoal, o que é um fato. Né? Se nós não começarmos a nos aprofundar nesse raciocínio, para separar exatamente uma crença pessoal de um elemento que tem concordância e tudo mais, a gente acaba... Né? O problema não é quem sabe mais do que o outro. O problema é quem consegue estudar de uma forma lógica e aproveitável, ou daquele que vive simplesmente de acordo com a sua crença, fechado, muitas vezes no fanatismo. Então, é através desse estudo que vai quebrando essas barreiras. Por isso que nós vemos que muito hoje, muitas pessoas estudam apenas aquilo que querem, e não aquilo que precisam. Porque é importante, para que você estabeleça uma questão de crença, é importante que nós abrangemos todas as ideias espiritualistas que existem no mundo. Para saber exatamente por que pensa assim, qual é o fato, qual que não é. Porque se nós ficarmos fechados dentro do nosso próprio mundo, a gente vai achar que o nosso mundo é daquele jeito. E na verdade o mundo vai muito além das barreiras das nossas ideias, das nossas limitações. Né? Continuando para nós. Então, o primeiro fato que nós trouxemos, a alma encarnada. Esse o homem é uma alma encarnada. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Segundo ponto, a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Kardec diz para nós: assim o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido,
para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Fala sobre isso no capítulo 2, no item número 5, que nós vamos estudar depois. O que eles diziam naquela época? Que, primeiro, a alma sendo encarnada. O homem é a alma encarnada. Então, ele é um espírito. É imaterial. Quando ele adentra ao mundo físico e se envolve com o corpo físico, naturalmente ele sofre todas as restrições da matéria. Porque se o espírito tem a capacidade de expandir o seu pensamento, fechado, restrito no corpo físico, ele tem essas limitações. E, portanto, ele sofre essas perturbações, essas confusões. Naquela época, os filósofos já falavam isso. E é o que o Espiritismo fala hoje. Que o espírito encarnado, ele perde muito do seu potencial quando se encontra em liberdade. Não apenas com relação às suas percepções, mas até mesmo com relação ao entendimento que ele tem a respeito da vida. Quando nós falamos que estamos aqui hoje, o que nós pensamos sobre o mundo espiritual? Cada um pensa a seu modo, cada um pensa aquilo que entende. Qual é exatamente a verdade do mundo espiritual? Temos grande dificuldade de entender, porque é difícil nós entendermos aquilo que é imaterial, sendo que as nossas percepções ainda estão voltadas para o mundo material, ainda estão voltadas para o mundo físico. Então, dessa forma que nós temos que sempre lembrar que estarmos restritos na matéria nos traz essa dificuldade de entendimento. E conforme os espíritos diziam, conforme os filósofos diziam anteriormente, que a partir do momento em que nós começamos a voltar às nossas ideias, começamos a voltar ao nosso pensamento para a nossa própria essência, e não apenas viver pelas influências que o mundo proporciona, isso faz com que nós nos desenvolvamos dentro do campo da sabedoria. Então é essa sabedoria que faz a grande diferença. E nós gradualmente vamos alcançando. Primeiro, através da maturidade do pensamento, da maturidade do raciocínio. Segundo, através das experiências de vida. Porque nós não podemos imaginar, porque é muito interessante que nós vemos hoje alguns vídeos que mostram crianças apresentando ideias de grande profundidade filosófica. E vir assim aquela, tanto do Brasil como fora do Brasil, crianças de 5 anos, de 7 anos, adolescentes de 13, 14 anos falando com grande propriedade. Mas a pergunta é, será que eles entendem mesmo isso que eles estão falando? Será que eles têm alguma ideia do que de fato significa aquilo? Sendo que eles não têm essa experiência de vida, para poder ainda fazer comparação, de entender de que forma que aquilo afeta uma pessoa ou outra, de que forma que cada pessoa vive sua vida pelas circunstâncias que tem? Então, naturalmente, há necessidade dessa maturidade intelectual, psicológica, e depois de vivência também. E depois, juntando, como nós sabemos, aquilo que é, primeiro a inteligência, a lógica, a razão, depois os valores, suas virtudes. Quando junta intelecto com valores, nós encontramos então a sabedoria. E é aí que depende muito do tempo. E não falamos do tempo terreno apenas, do tempo humano. Depende do tempo do espírito. E cada espírito faz o seu próprio tempo. Hermes colocou, nessa noite, em certo momento, sonhava que estava viajando com um amigo, quando 2 lindas mulheres me abordaram oferecendo a mim e ao amigo. Refutei-as, acordei alegre, pois até em sonho mantive a posição matrimonial. Coisas que a doutrina espírita fortalece, sem dúvida. Então a gente vai fortalecendo em nós valores, e esses valores vão refletindo até mesmo no nosso subconsciente. Vamos em frente. Então primeiro vimos que o homem é uma alma encarnada. Ótimo. Segundo, que essa alma, quando se encontra no corpo físico, sofre uma perturbação e uma confusão, porque isso restringe sua visão. Continuando, nosso visitante já foi embora, pessoal, vamos lá, tranquilidade agora. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, que é a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso,
Ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se, com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece, de maneira alguma, temível. Aqui uma citação, uma referência do livro O Céu e o Inferno, na primeira parte do capítulo 2 e da segunda parte, capítulo 1, que fala sobre passamento e tudo mais. Kardec coloca: temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Né? Então, porque quando se volta para o mundo espiritual, que Kardec quer dizer assim, que depois daquilo que nós vivemos no mundo físico, nós ansiamos por conhecimento. Nós ansiamos em chegar no mundo espiritual, encontrarmos outros espíritos também em evolução, ou já evoluídos, que falem sobre as verdades universais, que falem sobre a criação do mundo, que falem sobre o desenvolvimento moral. Obrigado, Cindizinho. Que falem sobre o desenvolvimento moral, enfim, que falem sobre aqueles temas dos mais elevados. Mas o interessante é que a gente sabe disso, que no mundo físico, a esmagadora maioria daqueles que voltam para o mundo espiritual, essa maioria, ela fica limitada às frustrações e desejos que o espírito deixou no mundo físico. Tanto é assim que nós pensamos, chega o momento da morte do seu corpo físico, você vai desencarnar. Você quer desencarnar? Claro que a maioria vai dizer que não, porque tem medo do desconhecido. Mas supondo que ela tenha que ela não tenha esse medo, ela vai dizer que não quer desencarnar, porque muitas coisas que ela gosta vai ficar para trás. Sejam relações, patrimônio, posições, prazeres, tudo isso vai perder quando chegar no mundo espiritual. Muitas vezes vocês já devem ter visto nessas publicações que são feitas, principalmente em redes sociais, ou e-mail que nós recebemos, né? Muita gente diz assim, olha, se no céu eu vou encontrar um monte de anjinho tocando harpa, vou encontrar assim, um monte de gente vestida de branco, e no inferno eu vou encontrar uma balada, então eu prefiro ir para o inferno. Muita gente fala isso brincando, mas na verdade essa é exatamente uma escolha que as pessoas fazem. Muitos espíritos lamentam de ter ido para o mundo espiritual, exatamente porque tudo aquilo que interessa para ele é vivido aqui no mundo físico. E quando nós chegamos no mundo espiritual, não imaginemos que eu tenho uma vida baseada nas sensações, nos prazeres e tal. Eu não falo nada de obscenidade. Não pensam dessa forma. Nós não falamos assim de pessoas viciosas, pessoas comuns. Ela gosta da música que tem aqui, ela gosta do time de futebol que está aqui, ela gosta dos amigos que ela tem aqui, dos lugares que ela frequenta. Ela gosta de tudo isso. Tomar um bom café, vai pegar um cinema, assiste aquele filme de terror, né, Cindizinha? Assiste aquele filme de violência, faz isso e tal, sem nada de sensual. Aí esse indivíduo vai para o mundo espiritual. Teve ali um probleminha, né? Pois é, também tem isso, né? Não tem novelas, não tem filmes que mostram assim aquelas provocações, aquelas coisas picantes, né? Então esse indivíduo foi para o mundo espiritual. E aí então ele começa a viver, ele vê assim, ele é quase que forçado pelas circunstâncias e pela forma como ele vai viver a aprender novos valores. Aí naturalmente nós vamos pensar assim, não, quando ele chega no mundo espiritual ele vai se transformar. Ele vai se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa virtuosa. É uma doce ilusão. Muitos dos espíritos que transitam entre nós, já pensou? Isso não tem. Olha que frustração. Está vendo? Então, muitos daqueles que chegam aqui no mundo físico, chegam no mundo espiritual,
percebem que, na verdade, sentem ainda aquela forte atração pelo mundo físico. E o que acontece? Eles voltam para conviver conosco. Então muitos daqueles que estão aqui estão nos influenciando. E não falo também de obsessores. Obsessores é aquele espírito perturbado que tem ali ainda um desejo de vingança. Eu falo de pessoas comuns. São aquelas que caminham entre nós, são aquelas que frequentam os lugares que nós frequentamos. Tá, bom trabalho para você. Então, frequentam os mesmos lugares. É aquela pessoa que de fim de semana está nos barzinhos convivendo com outras pessoas. É aquele que vai para uma casa de jogos, é aquele que vai para um estádio de futebol, é aquele que frequenta nossas casas, é aquele que eventualmente frequenta também uma igreja. Simplesmente porque ele percebe que aqui ele se sente muito mais à vontade do que no mundo espiritual. Aliás, eu me lembro de ter lido num certo livro, que eu não me recordo o título agora, que o espírito dizia assim: para muitos espíritos, o mundo espiritual é um tédio, porque eles não vão encontrar nada aqui do que eles querem. Eles simplesmente vão encontrar no mundo espiritual o mundo moral, o mundo de reforma, o mundo de reflexões. Eles não querem isso. Eles querem continuar vivendo o mundo agitado, o mundo dinâmico, o mundo atrativo, e por isso então eles têm essa dificuldade de adaptação. É essa fase de perturbação que Kardec comenta, até que os espíritos se adaptem. E muitos aceitam, eles dizem assim: bom, já que eu estou aqui, eu tenho então que aceitar. Aceitam, mas aceitam contrariados. É mais ou menos aquela criança que acorda, por exemplo, acabaram as férias, acabou a Copa do Mundo, está no inverno, aqui no Brasil. A criança tem que acordar cedo, acorda às 6:30 da manhã para estar na escola. Quantas querem? Praticamente nenhuma, elas queriam continuar de férias, mas elas vão. Vão por uma questão de indução, por uma questão até de imposição muitas vezes, e raramente por consciência, porque gostam de estudar. Mas sabem exatamente ali, né, aquilo que é prazeroso e aquilo que não é. A Silvia colocou: talvez por isso seja melhor desencarnar quando já bem idoso, né? Eu acho que não, viu, Silvia? Porque quanto mais tempo a gente vive aqui, mais apegos e mais vícios nós temos. Né? Porque durante a juventude, nós estamos ali vivendo momentos, mas são momentos rápidos que a maturidade vai apagando. Tanto é assim que depois que nós atingimos uma certa idade, e não precisa ser muito velho para isso, né? A partir dos 30 anos, por exemplo, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Mas quando a gente vive muito tempo aqui, quanto mais tempo a gente tem aqui, mais tempo a gente quer ficar, principalmente se nós estamos aqui bem adaptados. Quando eu falar para vocês assim de espíritos que estão desencarnando, imaginem assim o rosto, a expressão de uma pessoa que vive na África, de uma pessoa que vive no Afeganistão, de uma pessoa que caminha nesse instante lá no Japão, às 10h15 da noite, de uma pessoa que está nos Estados Unidos trabalhando. Somos atemporal, fera. Bom dia. Somos atemporal se nós tivermos consciência disso. Isso é importante a gente lembrar, que entendemos o mundo espiritual, nós temos que estar adaptados a ele. E que eu estou comentando com vocês agora, a grande dificuldade é que muitos espíritos vão para o mundo espiritual, mas com um pensamento completamente vinculado com o mundo físico. E é aí que entra em choque aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo, com a realidade que eu estou vivendo. Então, para muitos espíritos, esse período de perturbação, que Allan Kardec chama, pode durar alguns dias, para aqueles espíritos mais desapegados, pode durar algumas semanas, alguns meses. Nós temos espíritos que estão há décadas ainda desejando viver no mundo físico, sem ter essa consciência dessa nova realidade. Então tudo depende do quê? Para você viver como espírito, você tem que pensar como espírito. Só que muitos de nós que desencarnaremos, e muitos daqueles que já desencarnaram, são espíritos, mas pensam como encarnados. É essa a grande dificuldade. Então, como eu falo para vocês, tem indivíduos que estão encarnados com um pensamento desencarnado. Então ele sabe que é espírito, sabe que ele não vive aqui no mundo material, sabe que o mundo dele é outro. Quando chega no mundo espiritual, nós temos muitos espíritos que estão com pensamento encarnados. Ele está no mundo espiritual, mas ele fica assim: que saudade da minha cerveja, que vontade de ver o Timão lá no estádio, essa Copa do Mundo que me enlouquece. Meu Deus, ele está desencarnado, ele tem um universo aberto para ele está preocupado com o que acontece aqui no mundo. Então, e essa dificuldade de adaptação que a gente vê, né?
já não temos essa consciência de todas essas nossas reencarnações. Essa é a grande dificuldade. Dá a impressão de que quanto mais a gente encarna, quanto mais reencarna, mais livre nós estamos, né? Teoricamente sim. Só que muitas vezes nós fazemos essa transformação, ou promovemos essa transformação de um modo muito lento. Porque é muito mais interessante para nós, na condição evolutiva que nós estamos, vivendo ainda pelo instinto, pelas sensações, vivemos isso no mundo material. O Wagner colocou para nós, mas isso é natural, né? Em se tratando de nosso momento evolutivo, largar aquilo que nos compraz, quando encarnado de uma hora para outra é complicado, né? Vai requerer bastante esforço de nossa parte, leva tempo. Sim, quando a gente pensar, por exemplo, que nós somos espíritas, dá a impressão de que nós espíritas vamos chegar no mundo espiritual sem encontrar aquele sol maravilhoso, aquele tapete estendido e coisa e tal, né? Pelo contrário, nós estamos adquirindo um conhecimento que é importante para nós. Mas de nós adquirirmos esse conhecimento e vivenciarmos esse conhecimento já tem uma distância significativa. Como o Espírito Verdade traz para nós, aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele dedica, né, a conter essas más inclinações. Então nós estamos nos esforçando, mas a pergunta é, qual é exatamente o nosso grau de esforço? Vamos lá, levanta a mão quem torceu contra a Argentina aqui no final da Copa do Mundo. Só tem espírita aqui na sala, vamos lá. Mostrem a fraternidade de vocês. Quem torceu contra a Argentina aqui? Eu torci. Tá. Não precisa nem perguntar, né? Que vai demorar muito tempo para vocês escreverem. Quer dizer, cadê a fraternidade? Cadê o desapego? Cadê isso? Cadê aquilo? Todos nós estamos presos ainda. Então você torceu para a Alemanha perder, né, o Bruno? Tá vendo? Você fugiu da Argentina, mas você caiu na Alemanha. Não tem jeito. Tá vendo? Então, por que nós espíritas, com toda a fraternidade, nós vimos, por exemplo, argentinos queimando a bandeira do Brasil aqui lá no Rio de Janeiro? O que nós sentimos nesse momento? Não era de esfregar a cara dele na areia e falar assim, vai embora daqui, seu argentino. Então, esse sentimento que nós temos mostra exatamente aquilo, que todos nós somos espíritas. E o pior, todos nós desejamos isso depois de assistir um estudo espírita, depois de ler um livro. Por que nós temos isso ainda? Porque nós somos movidos por paixões. E essa paixão é que obscurece a nossa visão. Então, só porque eu falei da Argentina, hein, Wagner? Não falei mais nada que isso, hein? Se eu começar a falar do resto, aí a gente vai começar a fazer terapia em grupo aqui. Todo mundo vai chorar. Então, por quê? Quando assiste uma novela, assiste a um filme, a gente sente aquele prazer na violência, na explosão, na sensualidade e coisa e tal. E todos nós somos espíritas. Então a gente vê assim como nós ainda vivemos em função dessas impressões que o mundo físico causa. Então nós vamos chegar no mundo espiritual e nós vamos nos esforçar ao máximo para vivermos realmente aquilo que nós estudamos. Mas nós teremos uma luta muito difícil, uma luta íntima muito difícil. Porque é aquilo que nós precisamos comparado com aquilo que nós necessitamos, com aquilo que nós gostamos. Precisar e gostar. Nem sempre precisar e gostar caminham de mãos dadas, pelo contrário. Muitas vezes eles se estapeiam e saem rolando escada puxando o cabelo. Bom trabalho, meu rei. Até a próxima. Né, Fera colocou, né, achei melhor ter perdido para alguém, né, melhor que nós, né, perdemos para um campeão. Pois é uma forma de se conformar, né. Deixa eu ver aqui, Francis colocou, os argentinos fizeram um estrago na Zona Sul, né, pois é, né, mas aqui em São Paulo também, aqui São Paulo estava cheio de paulistano e todo mundo fez estrago também. Então, o que nós estamos vendo com isso tudo? Dessa adaptação que nós estamos falando, né, já chegando no final aqui do nosso estudo de hoje. Né? O que nós estamos falando dessa adaptação? A dificuldade que nós temos. Quando os espíritos falaram que o espírito evolui primeiro intelectualmente e depois moralmente, intelectualmente nós estamos constantemente estudando, aprendendo aquilo que diz respeito à nossa área de trabalho, aquilo que diz respeito à fé que nós professamos, a questões filosóficas que nós gostamos e tudo mais. Tudo isso para nós é informação. Mas quando se trata de moralidade, já é um campo completamente diferente. Claro que a intelectualidade traz para nós a base, porque você precisa entender, se você quer ser uma pessoa de bem, o que é certo, o que é errado, isso somente o intelecto nos promove. Mas o desejo, a força de vontade para vivenciar esse certo e errado, é algo que já depende de um esforço extra
que muitas vezes nós não temos o suficiente para zerarmos essas nossas tendências negativas. Mas naturalmente a gente começa a evitar alguns deslizes, a evitar algumas escolhas equivocadas, a segurar aquela tendência que nós temos para seguir para esse ou para aquele caminho. Então, quanto mais moralizados nós somos, mais, ou melhor, menos equívocos nós cometemos. E naturalmente nós não vamos conseguir zerar tudo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, que é uma escola primária ainda. O mundo de provas e expiações é uma escola primária. E essa escola primária... Roberto, coloca na área de texto, por favor, querido. Que nós já estamos acabando o estudo, já caiu, depois eu passo para cá. Então, nessa escola primária, nós estamos aprendendo aquilo que é mais básico. Nós estamos aprendendo aquilo que é o mais essencial. E por isso, então, nós estamos... É que sua mão está levantada aqui, você... Parece que você estava pedindo a palavra. Você deve ter clicado ali no Raise Hand. Então, nesse sentido, a gente vê que nós temos ainda dificuldades, mas estamos aprendendo. Os alunos de uma escola primária passam de ano.